Vamos falar do futuro, porque novos tempos se aproximam do Vasco, com a reforma de São Januário, com um contrato assinado, divulgado pela Nike, com a RJ para ser homologada. Quem sabe, um título da Copa do Brasil. Um 2026 que parece que vem diferente. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, e claro, a preparação para o jogo de amanhã. Então chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, porque aqui é a sua casa. Se tiver a função hype o vídeo para que ele chegue em outros vascaínos. Bom, o ano de 2026, ele está sendo desenhado de forma bem interessante. Ontem, o perfil da Nike, o Nike Football, explodiu, né? Em 12 horas, batemos mais de 7,5 milhões de visualizações. Nenhuma publicação desse perfil, dedicada ao futebol da Nike, bateu esse número tão expressivo. Para que você tenha uma ideia, torcedor, o Galo, que há mais ou menos 2 semanas anunciou a sua nova parceria, o contrato com a Nike, tem mais ou menos 2,5 milhões de visualizações. O Vasco, cara, é impressionante. 3 vezes mais em 12 horas. Isso só mostra a força do torcedor. Isso só mostra o quanto as pesquisas estão furadas. O Vasco, como quinta torcida com 10 milhões de torcedores, realmente é muito pouco. É óbvio que você vai dizer assim, pô, Fábio, mas a Vasco TV, por exemplo, que é o produto oficial do Vasco, não tem 2 milhões de inscritos. O perfil... Gente, existem outros fatores que devem ser levados em consideração. Nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo dos 10 ou 15 milhões, eu trabalho no valor de 15 milhões, tá? No número de 15 milhões, mas nem todo mundo se inscreve realmente, acompanha. A gente vê por aqui o nosso canal. O nosso canal é para ter só não, é gente pra cacete, mas vamos lá, 231 mil apaixonados, batendo aí 232 mil, é para ter mais. Mas às vezes a pessoa assiste o vídeo, não se inscreve, não deixa o like, não comenta, não engaja. E aí o número final é o que fica. Claro que na empolgação, e o torcedor ontem estava muito empolgado com o novo contrato, ele vai deixando as suas mensagens, vai deixando o seu engajamento. Mas no dia a dia, na correria, às vezes apenas assiste. É um ótimo engajamento a visualização, mas não necessariamente ele é o único. Precisa de outros, como curtir, comentar, compartilhar. É o que eu sempre peço aqui, reforço sempre nos nossos vídeos. Mas fato é que batemos mais de 7,5 milhões de visualizações em 12 horas. 3 vezes mais o Galo em 2 semanas. Contrato assinado, serão 7 anos, 5 mais 2. O Vasco tem nessa longa parceria números bem expressivos. Os 42 milhões que eu divulguei ontem, sigo aqui porque são metas tangíveis, são metas alcançáveis para que o Vasco chegue nesta marca de 42 milhões, que pode ser ultrapassada em caso de títulos, em caso de chegada a grandes competições. Esses números podem ter bônus. Então, meus amigos, é um contrato muito melhor do que o da Capa, que anteriormente pagava 600 mil fixo mais 13% em royalties. O Vasco não tinha uma arrecadação de 1,5 milhão por mês. Esquece. Porra, você está pulando para, de cara, 35, podendo chegar a 42 ou mais. Então, assim, gente, os números iniciais já foram comemorados por ambos os lados, né? Essas visualizações, esse engajamento do torcedor, mostrando a força que vai ser. Primeira camisa que vai ser entregue nas lojas será a preta. O que me passaram, né, que eu soube através de pessoas do ramo, será uma camisa com gola preta, inclusive. O mesmo acontecendo com gola, a camisa branca. Nós vamos aguardar. Quem viu rapidamente disse, olha, não lembro se tem a faixa ou não diagonal. Aí recebi a informação que não tem a faixa diagonal atrás, porque nesse primeiro momento, na fabricação das camisas, não será possível colocar a faixa diagonal. E aí o enxoval vai ser entregue ao longo desse primeiro semestre aos lojistas. Bom,
sinalizei novos tempos porque vamos falar de São Januário, falar de RJ, vamos falar de possibilidade de compra da SAF, como falei da Nike. Vamos falar da preparação também para o jogo de amanhã. Estarei no Maracanã com a família para empurrar o nosso time, claro. Bom, ontem falei sobre as negociações que seguem em relação a Crefisa, novo investidor. E eu tenho uma notícia exclusiva para trazer para você. Ryan é patrocinado pela Nike, Felipe Coutinho também, Verratti também. Aliás, a narração do vídeo ontem foi do Ryan, né, no anúncio oficial da Nike com o Vasco. E ontem eu recebi a seguinte informação. Não está descartada a possibilidade pelo Vasco de um novo DIP, que é um novo empréstimo para manter o Ryan mais um tempo, ou seja, ele ficar até o final do ano. Com quem conversei, ponderei. Falei, cara, isso me lembra muito Neymar, no início de carreira do Santos, que o Santos fez de tudo para vendê-lo um pouco mais para frente ao Barcelona. E o título que ele conseguiu de revelação do ano, né, o carimbo, isso só vai performando ele e melhorando um potencial valor de venda. Né? O Vasco hoje trabalha com a estimativa entre 30 e 35, podendo chegar a 40 com bônus, com metas e tal, mas já trabalha com a possibilidade real da renovação de contrato, que deve acontecer até o final do ano. O contrato termina em 26, a ideia é que vá até 28, com possibilidade de ir até 29, mas para que ele se mantenha no ano que vem no Vasco, e principalmente o Vasco chegando a Libertadores, um novo empréstimo e provavelmente com a Crefisa será feito. Novos tempos estão chegando. Dinheiro entrando via Nike, via DIP, que pode virar compra de ações lá na frente. Abertura de novas negociações como patrocinador master. Novos valores das propriedades da nossa camisa. O Vasco renovou com o BMG em outro nível, em outro valor. O Vasco tem o potencial construtivo que está para acontecer a qualquer momento e as obras iniciarem até o primeiro semestre do ano que vem. Venda de camarote, venda de name right, ou seja, o Vasco vai potencializando as suas receitas. Isso sem falar na possibilidade real, porque vai disputar a semifinal e pode bater campeão da Copa do Brasil, faturando 77 milhões de reais. Além disso, a vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, a disputa da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, que dá ao campeão, salvo engano, 5 milhões de reais. Então o Vasco vai somando. Novos tempos. É o que eu digo. Ah, mas esse time não é confiável. Verdade. Mas eu duvido que esses jogadores que hoje defendem a camisa do Vasco não olhem esses números de engajamento, torcida lotando amanhã o Maracanã e sintam, porra, meu irmão, eu tenho que correr. É o mínimo que eu tenho que oferecer para esse cara que vai ao Maracanã amanhã. Empurrar o Vasco. O Puma deve ser a única novidade, ou o Vitor Luiz, na vaga do Piton. Restante do time é aquele que nós já conhecemos. Joguem como nós torcemos, como nós empurramos vocês na arquibancada, na rede social e através do engajamento, do lançamento da nova camisa, da nova parceria. Isso mostra a nossa força. Vocês têm que apenas retribuir em campo. E assim eu espero que amanhã, no Maracanã, eu grite: casaca! O outro lado tá soberbo. Cada um com seus problemas. Grande abraço e até amanhã. Tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama. Informações exclusivas e atualizadas para você ficar super antenado e não perder nada. Valeu? A gente encerra esse vídeo por aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Fui!